colocações. Gostaria de convidar agora a doutora Vanessa Lima, fundadora e presidente do Movimento Infância Livre de Abuso, para poder contribuir também com o grupo de trabalho. Com a palavra, Vanessa Lima. Tão importante, esse assunto tão grave, porém tão pouco contemplado. E, enfim, eu sou a fundadora, presidente do MILA, Movimento Infância Livre de Abusos. Sou uma sobrevivente de abuso sexual na infância e hoje atuo diretamente no apoio e orientação a essas vítimas. Eu recebo pedidos de ajuda do Brasil inteiro. E uma das características presentes em todos esses pedidos é justamente a ausência de apoio às vítimas. Não há um aparelhamento preparado para fazer esse acolhimento. Infelizmente, as vítimas, principalmente de abuso sexual, que é a área onde eu atuo, são extremamente negligenciadas e desmoralizadas. E isso dificulta muito a identificação dessas vítimas, uma vez que, com a ausência de políticas públicas efetivas no que tange ao problema, essas pessoas acabam por não denunciarem formalmente o fato. E isso gera, por consequência, uma subnotificação gigantesca em torno do crime de abuso sexual sofrido na infância. Infelizmente, nós temos hoje, como outras pessoas já falaram aí, nós temos um sistema judiciário muito mais voltado para a proteção do acusado do que propriamente da vítima. Isso não é uma constatação que eu faço, né? Não é exclusivamente meu esse pensamento. Os próprios atores, aplicadores da lei, também sentem na pele essa desproteção e abandono às vítimas. Não é raro que autoridades me procurem para pedir ajuda quanto à visibilidade desses casos. Infelizmente, muitas vezes, nós precisamos apelar para o clamor social usando as mídias, né, nacionais disponíveis que temos hoje. E eu falo isso baseada num caso de uma adolescente indígena, e eu trago esse fato aqui porque foi um assunto já divulgado pela mídia, então não teria problema a gente mencionar esse assunto. Mas uma garota indígena de 13 anos foi vítima de estupro coletivo em uma aldeia no Pará. Segundo as informações que eu recebi, vindos de uma autoridade local, a menina foi violentada por pelo menos 14 homens, também indígenas, e o caso não estava recebendo a devida atenção e o cuidado frente à sua gravidade. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelo qual eu tive a minha página de atuação nas redes sociais desativada. Né? Eu falei sobre o caso no dia 8 de dezembro e, na mesma data, a minha denúncia foi tirada do ar, assim como a minha página. E é diante disso que nós entendemos o quão despreparado está a nossa percepção e a nossa atuação diante de casos dessa natureza. Né? A pandemia de coronavírus mostrou para a gente essa fragilidade e a total vulnerabilidade das vítimas, uma vez que a maioria delas ficaram confinadas com seus algozes, sem a menor possibilidade de acesso aos serviços públicos, garantidores dos seus direitos. Eu, como vítima que fui, e hoje sou aqui voz de milhares de pessoas que sofrem caladas, não porque querem, e sim pela falta de apoio de uma política pública eficiente, eu peço seriedade e prioridade na elaboração e aplicação desse estatuto,
que ele seja efetivamente eficaz na sua execução, porque uma vítima, ela não é curada desse processo, ela é tratada. O fato de eu estar aqui hoje falando sobre isso não quer dizer que eu fui curada do que me aconteceu, mas eu tive a possibilidade de tratar sobre isso, embora a justiça, no meu caso, não tenha sido feita, mas eu tive a oportunidade através do debate, do conhecimento e de várias formas, eu consegui absorver isso de uma forma a tornar possível a minha ajuda a outras pessoas. Então, o que nós precisamos que o Estatuto ele realmente proteja a vítima, né? Que criminalize o agressor e não desmoralize o agredido, porque hoje o que nós vemos e temos é isso, a vítima sendo julgada por tudo e por todos, né? E tudo isso culmina numa minimização de culpa do agressor, e quando ele, na verdade, é o verdadeiro culpado, e essa culpa recai completamente sobre a vítima. É mais que urgente nós assegurarmos a proteção e a garantia dos direitos dessas vítimas. Aí eu destaco aqui o artigo 4º do capítulo 1 sobre os direitos básicos da vítima, eu gostaria de ler aqui. Para os fins desse estatuto, são assegurados às vítimas o direito à comunicação, defesa, proteção, informação, apoio, assistência, à atenção ao tratamento profissional individualizado e não discriminatório desde o seu primeiro contato com profissionais da área de saúde, segurança pública e que exerçam funções essenciais de acesso à justiça, a colaboração com as autoridades policiais, Ministério Público e Poder Judiciário, sendo garantida sua efetiva participação e acompanhamento mesmo após a cessação do tratamento de saúde ou julgamento do processo criminal. Se a vítima for menor de 18 anos ou tiver sua capacidade modificada judicialmente, é aplicado-se, em qualquer caso, o procedimento estabelecido pela Lei número 13.431, de 4 de abril de 2017. Eu quero ressaltar que a vítima, enquanto criança, ela está amplamente vulnerável nisso que visto que ela depende de um adulto para efetivar, de fato, essa denúncia. Então, nós precisamos rever os mecanismos de responsabilização frente a isso. E, para finalizar, eu quero chamar a atenção para um ponto levantado aqui pela doutora Maria do Carmo, presidente da Vítimas Unidas, que falou na primeira audiência, na semana anterior, quanto ao artigo 10 do direito ao apoio. As entidades privadas que ofereçam serviços de apoio às vítimas de crime deverão compartilhar os dados obtidos com a autoridade policial ou o Ministério Público no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilização pela prática do delito previsto no artigo 135 do Código Penal, salvo na hipótese de delito mais grave. Nós, enquanto entidades de apoio e acolhimento, nós não podemos ser descriminalizados por isso. Aliás, não podemos ser criminalizados por isso, pois o nosso papel nesse acolhimento não nos dá o direito de passar por cima do tempo da vítima, que muitas vezes são ameaçadas, constrangidas, acuadas, e precisam se valer de todas as formas de precaução possíveis antes de formalizar essa denúncia. Denúncias essas que, após realizadas, não são acolhidas com a devida seriedade. Então, eu
enquanto vítima e defensora dessa causa, eu peço a todos os parlamentares envolvidos nesse PL que voltem o olhar para todas as vítimas, mas que tenham também essa sensibilidade no acolhimento e na questão da dificuldade dessa vítima, muitas vezes, de relatar o que ela está passando. Eu acho que meu tempo está terminando aí, então eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre isso e a gente trazer luz para esse assunto tão importante. Obrigada. Obrigada, Vanessa, pela excelente colocação.